Então, nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Malaquias capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 17. Diz assim: desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos, pois, a mim, e eu vos tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos de vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurado os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados, assim eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram de seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Três coisas nós vemos neste texto. Quais são as três perguntas que saltam na nossa mente? A primeira é: em que havemos de tornar? Ou por que devemos voltar? Voltar por quê? A segunda pergunta é: em que te roubamos? Roubamos no quê? Por que roubamos? E a terceira pergunta é: o que temos falado contra Deus? O que nós falamos contra o Senhor? Que essas perguntas, elas saltem no teu coração também para aquilo que nós vamos tratar. Então, a primeira pergunta: em que havemos de tornar ou voltar? Você olha no teu coração e diz: você precisa voltar para Deus? Eu tenho que olhar no meu coração e dizer: eu preciso voltar para Deus? E a segunda pergunta: em que te roubamos? Nós temos roubado a Deus? E a terceira: em que temos falado contra Deus? Será que alguma palavra que sai da nossa boca é contra Deus? Então são três perguntas que Deus se antecipa a falar para o povo. De repente, na cabeça deles, eles nem estavam fazendo este questionamento. De repente, com as ações deles, eles achavam que Deus nem estava vendo isso e que isso não estava no coração deles. Vamos lembrar da história? Um povo que é feito pelo Senhor em Abraão, um povo dele, que ele formou em Abraão, e veio trazendo este povo, fazendo este povo crescer, fazendo com que o povo vire um povo forte, o povo hebreu, lança esse povo no Egito, e de lá do Egito o Senhor tira com mão forte, e o Senhor precisa dar a este povo que ele fez leis. Entendem isso? Deus tira Abraão da sua terra e diz: vou te fazer uma grande nação. Mas enquanto Abraão sai da terra, esta nação vai sendo formada até Moisés, não tem uma lei escrita, correto?
Deus não chegou para Abraão e disse: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não farás outros deuses diante de mim, honra teu pai e tua mãe. Deus não falou nada disso para Abraão. Só disse: sai da terra. E o que Abraão passa para os seus descendentes é: creiam em Deus. Nós somos uma nação porque Deus nos fez. Amém a Deus. E esse povo vai crescendo, e quando chega no Egito, o que eles aprendem? A doutrina do Egito, os costumes do Egito. Então Deus agora tira eles do Egito e precisa estabelecê-los agora como um povo, como uma nação. E de que forma uma nação surge? E uma nação, ela é nação por que motivo? Porque tem leis. Não é assim? O Brasil é Brasil porque tem leis. E nós cumprimos as leis do Brasil. Bem, mais ou menos, né? Não é bem cumprido, não, né? Porque nem os governantes cumprem. Só para deixar aqui um desabafo, mas tudo bem. Mas, quando se tem uma nação, precisa de ter leis, precisa de ter direção. Então, Deus tira do Egito e dá leis ao seu povo. E ele começa dizendo: eu sou Deus que vos tirei da terra do Egito. Não farás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque no Egito haviam deuses. E ele está dizendo: aqueles deuses não prestam, porque não são deuses de verdade. Eu sou Deus. E fui eu que libertei vocês. E, aliás, fui eu que fiz vocês, porque ele diz: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Chegamos até aí? Chegamos. Beleza. E aí Deus dá leis a esse povo. E ele começa a dar regras e direção a este povo. Só que essas regras não são só para a conduta do povo. São leis e regras para sustento do povo. E também para uma tribo que não tem herança. Deus separa as tribos, dá posse às tribos, mas a uma tribo ele não dá herança. São a tribo dos levitas. A tribo de Levi. Essa tribo não tem herança na terra. Essa tribo é a tribo que fica responsável pela manutenção do templo, pela manutenção do povo em ouvir a palavra de Deus. São aqueles que ficam na portaria, do lado de fora, do lado de dentro, lá na esquina, do outro lado, em todo Israel, sem posse. Eles não podem dizer: a minha casa é aquela, porque eles não têm casa. Essa tribo não tem um lugar fixo. Essa tribo tem que obedecer a Deus. E agora, como é que essa tribo come se ela não tem terra para plantar? Se ela não tem moradia, como é que essa tribo come? De que maneira essa tribo é sustentada se Deus não deu herança para esses caras? E agora? E Deus, então, dá leis para o povo para sustentar esta tribo. Então, Deus dá lei para a conduta, Deus dá lei para que a sua palavra tenha sempre pessoas dispostas com como que se fala? Todo sustento para que eles não precisem se preocupar com outra coisa a não ser com as coisas de Deus. Tá ok? Então, parte das leis são leis para o povo. Parte da lei são leis para o povo para sustentar os levitas, que eram os dízimos e as ofertas, que iam para o lugar santo, para o templo, para o tabernáculo, para poder ter manutenção para os sacerdotes e para os levitas, porque senão eles não comeriam. É interessante que no começo, pode deixar que se eu não terminar, a gente vai continuar na terça-feira e continua na quinta-feira. É muito legal. Vamos lá, eu gosto. Onde que eu estava? Por que eu for fazer gracinha, né? Ao invés de falar direito, vai fazer gracinha. Lá no começo, antes de Deus dar as leis, lá em Abraão, lá no começo, quando nem Isaac tinha nascido, o sobrinho de Abraão começa a crescer, e Abraão começa a crescer, e aí eles começam, os pastores, a brigar entre si, os pastores de Ló, junto com os pastores de Abraão. Então Abraão tem uma ideia: ou você vai para a direita, eu vou para a esquerda, ou você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Então eles decidem ir para cada canto. Ló
vai para Sodoma e Gomorra. Ele olhou as campinas, viu lindo aquele lugar e foi para lá. Houve uma guerra chamada Guerra dos 4 Reis contra os 5 reis. E os reis tomaram Sodoma e Gomorra e levaram cativo. Abraão ficou sabendo. Abraão ficou sabendo e foi lá buscar o seu sobrinho. Foi buscar, juntou o seu pessoal, que não era um pessoal adestrado para a guerra, mas eram pessoas de Deus, e foram lá e conseguiram conquistar. E trouxeram, e resgataram o pessoal que foi cativo por aqueles reis e trouxeram de volta. Quando Abraão está trazendo de volta o seu sobrinho e todos os despojos da guerra, me aparece um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Me perguntem, de onde esse cara era? Era de Salém. Mas aonde que esse cara surgiu do nada? Em Canaã, um lugar chamado Salém. Quem é Melquisedeque? Sacerdote do Deus Altíssimo. De onde que esse cara saiu? Se Deus ainda não tinha dado leis, nem sacerdote para o povo de Deus. E aí, Abraão, entendendo que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, pega dos despojos, está escrito lá em Hebreu, pega dos despojos da guerra. O que é despojo de guerra? É da vitória. Ele conseguiu lá no combate lá, pegou, matou geral, pegou os despojos e trouxe 10% e dá o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque tinha abençoado Abraão e Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. E aí a história vai se levando até o que eu já falei para os irmãos. Bem, Abraão não tinha uma lei dizendo dê dízimo. O que Abraão fez? Fez algo voluntário. Em seu coração, ele entendeu que Deus lhe deu vitória e por gratidão, ele pega 10% dos despojos e dá ao sacerdote do Deus Altíssimo. Entendam, o que ele entendeu que aquele homem era? Alguém que trabalhava, alguém que tinha o ministério de levar Deus a outras pessoas, de interceder por outras pessoas, que essa era a função do sacerdote. Essa era a função daquele que ministrava ao Senhor. As pessoas vinham porque cometeram algum pecado ou porque iam se casar e ali o sacerdote abençoava. Por isso eu não queria comer o doce. E o sacerdote abençoava e ali orava e era abençoado aquelas pessoas por causa do sacerdote que trazia a bênção do Senhor àquelas pessoas. Ok? Então Abraão entendeu que aquele homem, vindo de Deus, veio para o abençoar, e ele, por gratidão ali, oferta, dá o seu dízimo, com gratidão a Deus, com entendimento, sem que houvesse uma lei. Ok? Vamos voltar lá para o pessoal agora que está em Canaã já. Esse povo agora que é numeroso, esse povo agora que tem leis, esse povo agora que tem reis sobre eles. O que acontece nesse lugar? Existem reis que são segundo o mandamento de Deus, reis que têm as leis de Deus, tem sacerdotes, tem profetas nestes lugares. Então, Deus fala para os seus sacerdotes, dizer para o povo que eles precisam obedecer às leis de Deus. Quais são as leis de Deus? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, aquelas leis todas e outras. As leis que eram concernentes também direcionadas para a manutenção do templo e dos seus sacerdotes e para os seus levitas. Então, o que Deus diz para aquele povo é que as suas leis devem ser obedecidas, porque um povo sem lei é um povo miserável. Um povo sem lei, cada um faz o que quer. Se já com leis é difícil, imagina sem leis. Sem direção, não tem rumo. Se ninguém disser para você, não roube, se não tiver polícia, o que vai acontecer? Cada um faz o que quer, o cismei é meu. Eu vi, eu quero. Então tem que ter leis. E se tratando de Deus, tem que ter leis
que lembrem o que Deus quer e o que Deus vai fazer. Não só é a lei para conduzir um povo, mas a lei para direcionar este povo a Deus. As leis do Brasil não direcionam o povo a Deus, mas as leis de Israel direcionavam o povo a Deus. A manutenção do templo, as ordens que eram para a manutenção do templo, era para mostrar algo, para identificar algo, para que o povo entendesse que Deus estava falando com eles, e que eles precisavam esperar em Deus, e que eles precisavam confiar em Deus, e que eles precisavam amar a Deus. E muito mais, que todo o sustento que eles tinham vinham de Deus. Tudo, se a planta nascia era porque Deus mandou nascer. E Deus falou com eles: lembre dos meus estatutos, façam como eu estou te dizendo, para que essa terra seja fértil. Porque se vocês esquecerem, virá a destruição. Existe alguma maldade em Deus nisso? Não, Deus está ali suprindo a necessidade do povo. E o que acontece com esse povo? Esse povo deixa de cumprir as leis de Deus porque os seus governantes também deixaram de ouvir a voz de Deus. Os reis, eles começaram a ouvir a voz de outros reis, de outras nações, começaram a montar templos para outros deuses, começaram a adorar outros deuses, a oferecer, a dar oferta a outros deuses. Alguns fizeram até sacrifício dos seus filhos. E aí Deus começa a corrigi-los ao ponto tal de levá-los cativos a um lugar chamado Babilônia. Tira o seu povo da terra, para que esse povo agora entenda que ele é Deus, para que esse povo entenda que Deus é justo, para que esse povo entenda que ele não é igual papai e mamãe, porque papai e mamãe é assim, né? Nós somos assim. Só se você não fizer isso, eu vou fazer isso, isso e isso. Aí a pessoa vai lá e faz. A gente cumpre o que a gente falou que ia fazer? Às vezes. Olha, eu vou bater em você se você não fizer assim, assim, assado. Aí o camarada vai lá e não faz nada daquilo. Eu falei que ia bater em você. Olha, eu vou bater, mas não bate nunca. Só fala. Mas Deus não. Deus se falar que vai bater, ele vai bater. Deus se falar que vai corrigir, ele vai corrigir. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Deus é santo, não se brinca com Deus. E o povo brincou com Deus. Abrindo um parêntese, nós brincamos às vezes com Deus. Deus é santo. E Deus diz a palavra dele que corrige o filho que ama. E nós passamos por correções porque Deus nos ama. Então a gente não pode ficar aflito com essas coisas, não. Deus pega esse povo e leva para o cativo. Foi para o cativeiro e ficaram lá 70 anos cativos. 70 anos cativos. Só que chega um momento no cativeiro que é engraçado. Geralmente é assim, a pessoa se acostuma com o lugar. Quando o povo chegou lá, era opressão. Mas depois de um determinado tempo, a opressão já não era tanta. Já não era tão ruim estar preso na Babilônia. Eles fizeram negócios por lá, tiveram filhos por lá. Alguns já tinham morrido, outros já tinham nascido naquele lugar da Babilônia. Eles começaram a se acostumar com os rituais babilônicos. Eles começaram a se acostumar com as mentiras babilônicas. E aí o que acontece? Quando chega o tempo deles voltarem, os 70 anos, não volta todo mundo, volta só algumas pessoas. Não voltam todos, voltam só alguns. Alguns que entendem que a terra deles era aquela, e que o Deus deles estava lá naquela terra, e que eles não tinham que estar na Babilônia. E eles voltam com Esdras e Neemias. Quando eles chegam na terra, está a terra desolada, assolada. O templo está destruído, completamente inutilizado. E esses homens, Esdras e Neemias, são levantados para poder levantar o muro de Jerusalém e para poder levantar o templo, para que se volte ao que era antes. Mas o primordial é que aquele povo ouça a palavra
de Deus. Estabelece novamente o culto, estabelece os levitas como aqueles que haveriam de dar ordem ao lugar, aqueles que, os sacerdotes e os levitas responsáveis pela lei de Deus, pela palavra de Deus, eles restabelecem. E aí quando tudo começa a andar, o que acontece? O povo começa a desandar novamente. E aí entra o profeta Malaquias, para dizer aonde esse povo está errando, para dizer o que esse povo está fazendo, para mostrar aonde está o coração deste povo. O profeta Malaquias é interessante porque Malaquias, ele não só direciona, não só fala a verdade, não só diz o que está acontecendo, como ele prediz o que vai acontecer. O profeta Malaquias é o último profeta, é a última vez que Deus usa alguém para falar a um povo, porque depois fica 400 anos Deus em silêncio, até a vinda de Jesus, João Batista e Jesus. E um dos tratos que Malaquias faz é nisso que nós estamos tratando, nos questionamentos do povo. Em que havemos de voltar. No versículo 7, diz assim: Desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Sabe o que acontece com a igreja? É exatamente isso. Deus dá os seus mandamentos, dá a sua palavra, e a gente acha que por vir à igreja, nós estamos no caminho de Deus. Não estou falando que aqui eu vejo que vocês estão errados, não, pelo amor de Deus. A palavra, eu já falei isso para vocês, e vocês não têm noção como ela corta o meu coração. Quando eu olho para esses textos, eu choro, porque às vezes nós fazemos as coisas por obrigação. Quantas vezes eu fui ler a Bíblia só porque eu tinha que trazer a palavra para vocês? E depois que eu li, eu falava assim, cara, que ridículo que eu sou. Eu estou lendo a Bíblia só porque eu tenho que pregar. Então não é uma palavra para você ou para aquele outro, não, é para nós entendermos que se a gente não se policiar, nós nos afastamos de Deus. É automático. Nós temos na nossa carcaça o mal, e Paulo já falou sobre isso. O desejo que eu não quero fazer, eu faço, e o que eu faço, eu não quero. O mal está diante de mim. O apóstolo Paulo já diz que existe no seu corpo uma maldade, e que ele precisa se policiar, porque senão ele não faz o que é bom. Nós somos assim, nós nascemos em pecado, e o desejo da nossa carne nunca é servir a Deus. Não é, é mentira quem diz assim, minha carne está doida para adorar a Deus. Olha, minha carne está apaixonada pelo Senhor. Não! Nós estamos aqui porque nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus, e Ele nos leva a entender que nós precisamos dEle. E então eu preciso, com todas as minhas forças, entender que eu não posso desviar o meu caminho do Senhor. Deus está falando para aquele povo, sabe onde é que vocês estão? Longe de mim. E o povo está questionando, aonde? Quando? Eu estou aqui, estou cumprindo a sua lei. Nós estamos fazendo tudo o que o Senhor manda. Aí ele vai continuar. Aliás, volta só um pouquinho, lá em capítulo 2, no capítulo 2 mesmo de Malaquias, do 7 ao 9. Olha o que está acontecendo, do 7 ao 9 diz assim, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, e muitos fizestes tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis
e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não temem a mim. Sabe por que nos desviamos de Deus? Quando deixamos de temer a Ele. Quando deixamos de temer a Ele, qualquer ordem do Senhor, ordem do Senhor é banalizada por nós. Às vezes Deus diz assim, faça desse jeito, você faz, mas não faz por temor. E quem vê que não existe temor em você, que você faz desleixadamente, faz de qualquer jeito, você não está nem aí para a hora do Brasil, você simplesmente está batendo um ponto. Está lá, é meu serviço, é meu horário, então eu vou lá, bate o seu ponto. Deus, olha aí, eu fiz, hein? O senhor viu, eu vim na igreja, olha aí, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas ele não está nem aí, ele não teme a Deus, ele não ama a Deus. E as pessoas que vêm também andam da mesma forma, por culpa dos sacerdotes, por culpa dos levitas, por culpa daqueles que deveriam trazer temor ao povo. Eu não estou trazendo eu como se eu fosse o sacerdote, tá? Eu sou pastor da igreja. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos o sacerdócio real. Mas da liderança, às vezes, vem o engano para o povo. Porque se o pastor não leva a verdade, não teme a Deus, as pessoas acham também que não precisam, que é simplesmente mais um dia de vir à igreja. E a pergunta de Deus para nós, o que Deus nos revela é que existe uma pergunta no nosso coração. Do que a gente tem se desviado? Quando foi que a gente se desviou? Eu vou na igreja, eu assisto live, eu boto lá a live para tocar e vou lavar a louça, né? Estou lá no banheiro, estou lá amarradão no banheiro, eu ligo e lembrei, pá, aí alguém me chama. Estou dizendo que é errado ver, não, vejam, tirem um momento, mas tirem um momento com Deus. Mas a gente precisa entender que esse momento, não só agora, mas todos os momentos, nós precisamos temer a Deus em tudo que nós fazemos. Nós não temos mais as leis judaicas, não temos. Jesus cumpriu por nós. E Jesus perpetuou por nós. Nós vamos falar sobre isso. Mas nós temos que, diante de Deus, entender que nós precisamos testemunhar. E só é testemunha fiel de Deus aquele que teme a Ele. Porque senão nós estamos afastados de Deus. Nós estamos olhando, dando as costas para Deus. Nós estamos fazendo a obra de Deus, mas com as costas viradas para Ele. E a pergunta e a resposta é a mesma. Vocês se desviaram de mim. E nós falamos, em quê? A continuação do texto, lá no versículo 8, ele continua e respondendo ao povo, né? Porque existe um outro questionamento no povo. Em que te roubamos? Para alguém falar assim, sejam sinceros comigo, é porque no nosso coração nós não fizemos nada de errado, correto? Se alguém falar assim, você me roubou, eu não roubei não, o que eu te roubei? Aí você olha para a pessoa, não levei nada que é teu, o que eu levei que é teu? Agora você imagina Deus falando para você, você me roubou. Aí você, eu te roubei? Eu não, eu venho para a igreja, eu deposito o dízimo e a oferta, eu faço tudo certinho. Onde foi que eu roubei? Deus mostra, Deus fala, Deus diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que temos roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. O que o dízimo representa para aqueles homens judeus? O que ele representa? Nós já falamos aqui. Ele representa o sustento de uma tribo que não tinha herança. Por que era o sustento daquela tribo que não tinha herança? O que isso representa para a gente? Representa um povo que não tem herança nesta terra. Aquela tribo revelava o que somos hoje, não é o pastor. Não é hoje o pastor, olha, traga o dízimo porque o pastor... Olha, traga o dízimo porque aqui é a casa, aqui não é a casa do tesouro.
A casa do tesouro ficava lá em Jerusalém. E ficava porque hoje ela nem existe. Eles estão para montá-la de novo. Mas hoje ela não existe, então aqui não é a casa do tesouro. Esta é uma lei dada para os judeus para que houvesse mantimento na casa dele para aqueles homens, para dizer que Deus sustenta o seu povo. A lei do dízimo, a lei da oferta naquele tempo era para dizer: eu sustento vocês. Lembrem que eu sustento vocês. E se vocês não fizerem isso, vou vir com maldição. Porque vocês não entenderam que sou eu que sustento vocês. As pessoas acham que pagar dízimo é dizer para Deus: olha o que eu fiz. Você fez o quê? Nós não fizemos nada. Botar dinheiro não quer dizer que você está dizendo para Deus: Deus, olha, eu dei. Então, não quero gafanhoto na minha casa, não. Não quero maldição na minha casa, não, Deus. Tu viu, eu botei ali, Não! A oferta e o dízimo para os judeus era para um povo. Para um povo que não tinha herança, para um povo que representava as leis de Deus, para dizer que este povo era conduzido e sustentado pelo Senhor, e que todo o sustento daquela nação, principalmente, vinha por causa da palavra deles, que era proferida por aqueles homens. Esse era o dízimo. Pastor, e hoje o dízimo? Hoje o dízimo continua sendo voluntário. Agora babou de vez, agora vão me matar geral de raiva. Jesus, pastor, mas se você falar assim, as pessoas não vão dar. Não dá quem não tem um coração voltado para Deus. Entenda uma coisa, eu não estou aqui para obrigar ninguém a fazer nada. A dizer tem que fazer. Porque quem tem um coração disposto, e eu louvo a Deus por essa igreja, nós nunca atrasamos o aluguel. Quando a gente pensa que vai atrasar, é porque alguns esqueceram, como eu. Mas nunca deixaram de dar. Nunca. Sabe o que é nunca? Nunca. Nunca. Vou falar de nunca. E olha que a gente é atrapalhado com essas coisas. Por quê? Porque a igreja entende ter um coração voluntário, um coração que ama a Deus, porque entende que Jesus Cristo já pagou o que deveria pagar. Jesus Cristo não precisa de sustento. Quando a gente lê Hebreus, eu não vou ler agora, mas quando a gente lê Hebreus capítulo 7, capítulo 5, capítulo 6, nós vemos falando sobre Melquisedeque, a palavra de Deus diz que aqueles homens, os sumos sacerdotes, os levitas, eles precisavam do sustento porque eles morriam. Levantou-se Arão. Arão está vivo até hoje? Então ele não pode mais ser sacerdote. Quem era sacerdote depois dele? Aquele que estava vivo. Porque depois aquele que viveu também morreu. Então precisava de um outro sacerdote. E aí precisava de um outro sacerdote. O povo cresceu. Correto? O povo esticou, cheio de sacerdotes pelo povo, mas todos eles fracos, morriam. Aí vem Jesus Cristo, o sumo sacerdote, perfeito, além de ser sacerdote era oferta, perfeita. Ele vem, morre, ressuscita e hoje é sacerdote eternamente. Ele precisa do meu dinheiro? Você tem que pagar alguma coisa a ele? Não! Não, o que hoje nós fazemos é com o entendimento da necessidade que há na nossa congregação. Vocês têm que olhar, eu tenho que olhar, qual é a necessidade da igreja? O que eu tratei com Deus para depositar e para dar? Como que eu devo fazer? Cumpra de acordo com aquilo que Deus determinou no seu coração. Agora não seja avarento. Aquele que nunca deu, pensa, poxa, caramba, eu estou aqui, nunca dei nada, vou pedir a Deus orientação para poder dar também, para poder ajudar também. Porque nós somos um corpo, nós somos uma família. Não é um só dar e o outro não. Todos nós podemos ofertar, mas nós não vamos dizer assim, você não oferta, sai da igreja. Não quero saber. Hoje não deu para tirar, fazer um dinheirinho no meu trabalho. Não quero saber não, dá teu jeito, se vira. Que isso? É maluquice, fiquei doido agora? Não! Às vezes as pessoas entram em crises, numa condição
ruim até para dar. E aí o que faz? Isso não é Brasil, isso não é o mundo, não é assim. Às vezes não secou a fonte, e aí como é que faz? Ah, não, o pastor disse que é obrigado. Ninguém é obrigado. O que nós fazemos é por gratidão. Porque o lugar, e no lugar, nós temos ouvido a palavra de Deus. Hoje nós temos condições de pagar esse lugar aqui e de poder ouvir a palavra de Deus. Então o que nós fazemos? Não roubamos a Deus. Nós continuamos neste lugar. Outra, eu não tenho o sustento deste lugar. Eu vou ler depois, não vou ler hoje, mas vocês vão ver Paulo falando sobre o que os outros recebiam e ele não. E por que ele não recebia? Porque ele recebeu o evangelho de graça e de graça ele dava. Nós estamos aqui de graça porque o Senhor nos deu o direito de pregar. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Já pensou se eu fosse esperar alguma coisa dos irmãos? Não posso esperar nada dos irmãos, eu tenho que fazer a vontade de Deus. E os irmãos a mesma coisa, nós devemos ter esse entendimento. Eu não vou esperar, aquilo que Deus me der a fazer, eu faço. E aí aquele 10%, ele se torna um número que é irreal. Porque quando eu entendo o que é oferta e o que é dízimo, o meu coração se torna completamente disposto ao Senhor. E aí quando você vai ver, você deu muito mais que 10%, porque a tua vida é do Senhor. As pessoas que estão à sua volta recebem do Senhor por causa de você. Pessoas recebem mandamento por causa de você. Porque Deus encheu o teu coração de gratidão. E aí o teu coração é grato involuntariamente ofertar e dar. É isso. Mas na lei daquele povo, era necessário que aquele povo que não tinha herança tivesse sustento. Então era necessário que se levasse para o templo, para a casa do tesouro, as ofertas. Mas como que eles levavam as ofertas? Por isso que eles estão falando aqui, em que te roubamos? Porque eles levavam. Eles levavam. Mas só que eles levavam, abre lá comigo, lá, capítulo 1, do 6 ao 8. Gente, eu estou falando aqui, em outros lugares também são assim, poucos. Mas ninguém precisa pensar igual a mim, não. Tá bom? Precisa não. Mas aqui, ninguém aqui anda debaixo de maldição. E eu não falo o tempo todo. Falo de dízimo aqui. Quantas vezes vocês me ouviram falar de dízimo? Deve ter uns 3, 4 anos. Falo de oferta. Tem alguém em maldição aqui? Alguém morreu aí? Tem algum bicho na casa de vocês? Quem tem um coração grato não tem maldição. Quem tem um coração voltado para o Senhor não tem maldição. Tem bênção. Passa pelas mesmas lutas que todo mundo. Quem falar para mim aqui que não passou, deu dízimo, não passou luta, meu filho, é mentiroso. Porque eu conheço um monte de gente que dá dízimo, ali o dízimo, né? Porque a pessoa acha que deu 10%, acabou, paga-se, ó, minha dívida com Deus, isso é errado, né? Ó, tá aqui, meu pai, olha aí. Tem igreja até que tem quadro com o nome da pessoa que deu e que não deu. Isso é horrível, ainda constrange as pessoas, isso é o fim da picada. Não quer pensar assim, tudo bem, mas vou botar o nome lá, de repente o cara ficou desempregado, está lá o nome da pessoa, com uns 3 meses desempregado. Aí tem lá as bolinhas para dizer se deu ou se não deu. 3 meses o cara está lá sem a bolinha lá. Aí o cara, olha, fulano, nossa, não está dando o dízimo, meu Deus. Tem gente que até, olha, chora e tudo. Eu já vi isso. De gente que está falando, o meu dízimo é tanto. Fulano não tem direito tanto na igreja porque só dá isso. Na igreja não tem isso, não. Se você der R$1.000, claro que estou só brincando, tá, gente? Mas se você der R$1.000 e o outro der 10 centavos, não tem diferença nenhuma para Deus. Se você deu com o teu coração em Deus. Porque aquele que deu 10 centavos também deu com o coração em Deus. Pode ser que não. Pode ser que as pessoas dêem 1.000 e dêem 10 e não estão nem aí. Não temem a Deus, não deram nada. Só botaram o dinheiro na caixa, porque não entenderam o propósito. Entenderam isso? Olha só.
capítulo 1, do 6 ao 8, aqui de Malaquias diz assim, a partir do 6. O filho honra o pai, e o servo seu senhor. E eu sou o pai, onde está a minha honra? Olha, prestaram atenção nisso? Os filhos honram os pais, o servo honra o seu senhor. Agora, eu sou Deus, criador de todas as coisas. As plantinhas nascem por causa de mim, tem chuva por causa de mim. Sou eu que dou todo o sustento, cadê a minha honra? Deus está falando. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? As pessoas não temiam, eles não estavam nem aí para Deus, não queriam nem saber, eles faziam as coisas de qualquer jeito. Eles se honravam entre si, mas não honravam a Deus, não temiam a Deus. Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar o pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis um animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isto não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado de ti? O aceitará ele da tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que ele está dizendo? Vou traduzir de uma forma bem fácil. Quando você está diante dos reis, você leva coisa boa. Para os governadores, você leva coisa boa. Agora, para mim, traz qualquer coisa. É na igreja. Tanto faz. É engraçado lá na igreja que eu trabalho, a gente vê muito isso. Às vezes, as doações, e as pessoas reclamam muito, né? Tem gente que doa o que tem em casa. Mas tem doação que chega lá, gente, que eu vou falar para vocês, não serve para ninguém vestir. Não serve para nada. A pessoa ou para usar, a pessoa está com a ideia de se livrar da coisa de casa, e aí sabe que a igreja pega. Rapaz, não sei se... Mas vamos lá. Em todo lugar, isso em todo lugar, não é onde eu trabalho não, em todo lugar. Mas, e você imagina, tá lá, o negócio lá, tipo para jogar fora. Não quero jogar fora, quer saber? A igreja está pegando. Aí tu vai lá e pega. Aí tu tem que ver. Meu Deus, quem vai usar isso? Quem vai utilizar esse treco? Mas ficou fácil. Ainda, e é capaz de dizer, Deus, olha, eu estou doando para alguém necessitado. Se a pessoa está necessitada, ela vai continuar necessitada com aquele negócio. Entenderam? E era o que eles estavam fazendo, porque se fosse para dar para o filho, se fosse para dar para alguém de fora, daria o melhor. Daria o top. Mas calma aí, pastor, agora você pegou pesado. Porque para um filho, para uma mãe, Gente, não estou falando de mãe e de filho, não. Estou falando de Deus. As coisas para Deus têm que ser feitas com honra. É com honra. É porque Ele é Deus. Você só tem filho porque Ele deu. Só tem marido ou não, porque Ele deu. Esse é o fato. Então, o que Ele está dizendo para aqueles homens daquela época, para aquela lei, e aquela a gente traz para cá, para o nosso entendimento, nós vamos ler outro texto na terça-feira para abrir bem esse entendimento, tá bom? Eu não estou inventando moda aqui dizendo que o dízimo acabou. Eu estou dizendo que Jesus concluiu as coisas e que nós não temos uma classe especial para ser sustentada. Não, nós não temos. Mas hoje o que nós fazemos é voluntariamente, é por graça, por entendimento que o lugar precisa, que pessoas precisam de nós, e se Deus nos deu, nós precisamos dar. E quando você for botar na ponta do lápis, sai muito mais que 10%. Quando eu ponho, não ponho, claro, mas se eu botasse a minha vida na ponta do lápis, eu passo mais tempo na igreja estudando a Bíblia do que qualquer outra coisa. Eu deixei de fazer muitas coisas por causa da igreja. Mas por quê? Para eu poder dizer isso para vocês? Não, porque Deus me levou a isso. Não sou eu, é Ele. E eu tenho esse entendimento e por gratidão faço. É isso. Então façam isso com entendimento. Eu li o texto que eu falei? Até o final? Li. Então tá bom. Então vamos lá. Vou ler o versículo 10 agora, só para a gente poder ver lá de Malaquias, capítulo 3, eu encerro e a gente continua na terça-feira e na quinta-feira, com outros textos.
Diz assim o versículo 10, capítulo 3 de Malaquias. Jesus falando com aquele povo, Deus falando com aquele povo, tá bom? Como é uma série, aí fica assim, olha, tá falando que é para trazer. Gente, casa do tesouro, olha só. Trazei todos os dízimos à casa do... Aqui é a casa do tesouro? Ou então vamos levar tudo para a casa da moeda, porque lá deve ter tesouro, mas aqui não é a casa do tesouro, tá bom? Não é um lugar onde os sacerdotes vão se reunir para poder pegar as suas partes, e eles também dizimavam, entendeu? Tá bom? Então vamos lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra e a vossa vide no campo, e não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas, prestem atenção agora nisso, que é o que nós devemos entender junto com o contexto da situação. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurada, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O que acontece? Qual foi o primeiro plano? Primeiro plano, digamos assim, de Deus em relação a esse povo. O que Deus planejou primeiro para o povo? Qual foi o plano? Qual foi o plano para aquele povo de Israel? Um povo exemplo. Um povo exemplo para as nações. Um povo sacerdotal para as nações. Um povo onde as nações veriam Deus naquele lugar e o que eles fariam? Voariam, fluiriam, iriam para aquele lugar para ver o Deus daquela nação. Entenderam? Está ali o povo de Israel, reinando soberanamente. E os povos iam olhar e dizer, nossa, como que esse povo prospera? Como que esse povo é abençoado? Por que esse povo é abençoado? Porque eles levam o dízimo e as ofertas? Não! Porque a palavra de Deus é fluente. A palavra de Deus, ela é contada com testemunho alegremente. Os homens de Deus são fartos e cheios para poder pregar o evangelho. Eles não têm pregar as leis de Deus e falar de Deus em todos os lugares com liberdade. Por isso, Deus os abençoaria. O dízimo e a oferta é para que não faltasse para aqueles homens, para que eles pudessem ter livre e liberdade em falar, sem se preocupar com o seu sustento. Aconteceu uma coisa, já na época agora de Jesus com os apóstolos, que quando o Espírito veio e houve aquela conversão em massa, e as pessoas já estavam esperando Jesus voltar naquela época. Então eles começaram a doar tudo o que tinham, todos os seus bens. Lembram disso? Não se fala mais de dízimo. Ali é só oferta. Eles começam a ofertar, eles começam a dar tudo. Eles começam a dar tudo o que tinham. E eles depositavam nos pés dos apóstolos, para que os apóstolos, vendo a necessidade de alguém, doasse para as pessoas. Já não é mais os sacerdotes. Já não era para o sustento dos sacerdotes, era para o sustento de alguém necessitado. Estão pegando comigo? E aí o que me acontece? Os apóstolos começaram a ficar apertados com aquele monte de oferta, porque eles tinham que pregar a palavra. Eles não podiam ficar parados recebendo o povo, porque eles já não são mais sacerdotes, eles não vêm para orar pelo pecado das pessoas, agora eles falam da palavra de Deus, somente pregam, oram pelas pessoas, e eles não podiam ficar travados. Então eles falam, vamos eleger diáconos, para que esses homens, eles possam pegar os bens e distribuir o bem para aqueles que precisam. Já não se fala de dízimo, se fala de ajuda necessitado, já não se fala de um povo que precisa de recursos porque não tem
herança. Se fala agora de uma ajuda coletiva para que a palavra de Deus seja vista operosamente na vida de um povo que agora reina com Cristo. Então eles recebiam e davam. Não era levado mais para a casa do tesouro. Era levado para o necessitado. Nós vamos ver isso. Os macedônios, macedônios? Isso, eles eram pobres. A igreja de Macedônia era uma igreja pobre. Pobre. E Paulo diz que eles deram muito mais, além do que podiam, para ajudar a outros. Mas entendam, o que Deus está trazendo para esse povo daquela época é: voltem e cumpram o que vocês deixaram de fazer. E o que ele está trazendo para nós hoje é: não façam a obra desleixadamente. Tudo que vocês fizerem voluntariamente, façam porque amam a Deus. Não façam por obrigação. Eu não posso, como pastor, obrigá-los, porque a palavra de Deus em quinta-feira, a palavra que eu preguei na quinta-feira da carta de Pedro, dizia para mim como presbítero, para não forçar, não brigar, não usar como que as pessoas falam? De autoridade, abuso de autoridade. Não foi me dado o direito disso, porque vocês são uma herança de Deus. Eu devo alertar, anunciar, para que eu e vocês entendam o que Deus está falando. E segundo o que Deus fala ao nosso coração e à nossa mente, nós damos. E não é só dinheiro, é a sua vida. Porque as pessoas estão olhando para nós. Nós somos a testemunha de Deus na terra. E o que nós temos dado para elas? Aí às vezes a gente diz assim: mas eu dei o meu dízimo, mas você não deu o seu testemunho. O que valeu isso? Porque o dízimo representava isso, um povo que era sacerdotal, testemunha para as outras nações. Esse é o significado do dízimo. Amém? Entenderam? A gente continua, terça-feira a gente continua, e quinta-feira também. Se eu não terminar, a gente continua no outro domingo, até a gente conseguir falar tudo que tem para falar. Porque se eu for falasse de tudo hoje, não acabaríamos. Tá bom?